Olá, sejam bem-vindas para mais um episódio do podcast Somos Transformadas. Eu sou a Ana Luísa E eu sou a Rebeca. e hoje a gente vai ter uma conversa muito importante sobre vigilância. Ela é inspirada no livro do Brian Hedges e eu acredito que temos muito que conversar e aprender, né? Enquanto a gente Uhum. está aqui neste dia, eu espero que você também seja muito abençoada. É verdade, esse é um tema muito importante. E esse livro em si também é muito importante. Para mim, tudo o que esse livro fala sobre questão de vigilância, para mim foi uma chacoalhada espiritual, porque me tirou de um modo automático que eu estava, então eu acho esse livro muito legal. E ele fala sobre a questão da vigilância, mas antes da gente entrar, eu acho que é bom a gente lembrar um pouquinho do que a gente conversou no último episódio, que foi muito bom a conversa que a gente teve sobre a nossa mente. Exatamente. A gente teve uma conversa muito poderosa, assim, sobre como que funciona a mente, a renovação da mente, né? Sobre como aquilo que a gente consome, as redes sociais, os filmes, as músicas, tudo isso influencia diretamente a nossa fé, né? A forma como a gente acredita e também se porta diante de situações, os nossos pensamentos, tudo isso, né? Uhum. E isso é muito importante, porque a gente conversou sobre a questão da nossa consciência, sobre a gente estar alerta, a gente fazer escolhas ativas sobre o que a gente deixa entrar na nossa mente, e isso está totalmente ligado também à questão da gente estar vigiando aquilo que a gente está consumindo, aquilo que a gente está fazendo, todas as coisas. A gente conversou, né, sobre o ouvir, falar, sentir, pensar, desejar, todas essas coisas, a gente precisa vigiar sobre o que está no nosso coração. E é por isso que a gente vai conversar sobre esse tema, que muitas vezes nós ficamos em uma inércia, nós não somos vigilantes, e isso nos leva a ficarmos espiritualmente adormecidas. Exatamente. Eu acho que uma coisa boa pra gente começar falando, né, é o que que vem na nossa mente quando a gente fala a palavra vigiar. Eu não Hum, sei você, mas pra mim eu penso 2 coisas. Um farol, né, que justo. fica com aquela luz, assim, mostrando Uhum. tudo que tem na praia e além, e polícia, né, toda essa questão de segurança mesmo. Interessante, eu não esperava essa. Mas a polícia mas passa essa questão de segurança e eu acho que pensar nessa questão, né, da proteção tem Uhum. tudo a ver com a nossa fé, né. O puritano John Owen, ele define a vigilância desse jeito, ó: "Um cuidado e diligência universal, exercitando-se em e por todos os meios prescritos por Deus com respeito a nossos corações e modos, as iscas e métodos de Satanás, as ocasiões e vantagens do pecado no mundo, para que não sejamos enredados". Eh, Uhum. completamente essa questão da segurança, É né. verdade. Isso é interessante, né, porque ele pontua que a vigilância não é só em relação a coisas externas. A gente vê que existem várias facetas, né, do que a gente tem que estar vigilante. E o nosso coração e as nossas atitudes, isso é muito sério. Porque às vezes a gente simplesmente vai deixando coisas entrarem no nosso coração, ou então a gente começa a perceber linhas de pensamento e a gente acaba não buscando, moderar biblicamente tudo isso, então é muito importante isso que o Owen fala e também essa questão, né, as iscas e métodos de Satanás, porque nós todos estamos suscetíveis a tentações, mas se nós não estivermos atentos a em que momentos nós somos mais tentadas, quais podem ser estratégias de Satanás, se a gente não estiver atento em relação a isso, a gente vai sucumbir. E também, né, que ele fala as ocasiões e vantagens do pecado no mundo. Olha como que isso é interessante, porque é claro que existem lugares em que existem vantagens, tipos de pecados que são mais atenuados do que em outros lugares. Por exemplo, uma academia. Uma Uhum. academia é um lugar onde existem várias tentações, porque muitas pessoas estão lá para se mostrar, pessoas estão várias delas idolatrando o próprio corpo e fazendo aquilo dali para mostrar isso, e se um cristão não estiver atento a esse tipo de tentação e chegar num lugar desse de forma ingênua, ele vai acabar dando espaço para o pecado. Então, isso é muito importante, que é aquela questão que o Senhor Jesus fala, né, de sermos, simples como a pomba, mas prudentes como uma serpente, e isso é muito importante. Exato. E a gente vê que ao longo da Bíblia tem muitas referências, né, sobre essa questão de vigiar. Eu consigo
pensar aqui 3 versículos que a gente pode falar, né, Uhum, que abordam tanto a questão da oração, mas também de ser sábio, né, de estar acordado. Mateus 26:41 fala: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca", que dá uhum, pra gente essa noção muito clara do nosso estado, né, que sem a misericórdia do Senhor, a nossa natureza quer tudo que é distante dele, né. Então se a uhum. gente não estiver vigiando e orando, clamando ao Senhor que nos ajude, a gente não dá conta. É, 1 Pedro 5:8 que fala: "Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar". Eu acho que uhum, o foco nesse daqui é o procurando alguém para devorar, ele para mim chama uhum, muita atenção, porque não é um gatinho procurando alguém para brincar, é um leão procurando alguém para devorar. Ele uhum, não quer testar o seu conforto, testar, né, coisa leve, ele quer uhum. acabar com os propósitos e a gente tem esse chamado a ser sóbrio e vigilante, né. Isso é interessante, só uma pausa aqui, porque a gente vira e mexe conversa sobre documentário de animais. E é muito interessante, porque a gente vê que geralmente os predadores atacam as presas que dão espaço de alguma forma, quando eles ficam olhando para um lado, ou então o último que fica, às vezes o mais fraco de uma manada, por exemplo, então esses são o que a presa devora. Então, isso é um alerta muito Uhum, visual que a palavra de Deus traz. completamente. E também o terceiro versículo, né, ele fala, Colossenses 4:2 fala: "Perseverai na oração, vigiando com ações de graças". Aquela questão de apontar o nosso coração para o lugar certo, né. Uhum. A gente tem que vigiar, a gente tem que estar esperto e a gente vai falar mais disso aqui nesse podcast ainda, sobre a questão do estado do nosso coração, da gente não viver com medo, mas aqui o com ações de graças. É tão bonito, É, né, porque coloca a gente nesse lugar de adoração ao Senhor. e fica contraintuitivo. Uhum. Pensar assim junto, o que será que torna, né, a vigilância uma disciplina espiritual tão esquecida hoje? Uhum. Eu acho que tem o lado de que muitas pessoas não se tocam que é uma disciplina espiritual, então tem aquela coisa, a gente lê, por exemplo, o primeiro versículo que você mencionou, a gente ouve claramente a Bíblia falando, né, orai e vigiai, e muitas vezes a gente fica só com o orai. E, na verdade, é uma coisa que a vigilância tem que estar impregnada em todas as outras disciplinas, né, que a gente tem que orar de uma forma vigilante, a gente tem que ler a Bíblia de uma forma vigilante, meditar de uma forma vigilante. Tudo tem que estar em torno dessa vigilância bíblica, porque tem que lembrar, né, assim, o que é a disciplina espiritual. E o próprio autor do prefácio desse livro, o Donald Whitney, ele tem uma definição que eu acho muito interessante, que ele fala que são todas as atitudes, prescritas na Bíblia que nos ajudam a crescer em santidade. E a vigilância é literalmente uma atitude, uma postura que a gente coloca na nossa vida, que vai nos ajudar a alcançar essa santidade maior, para a gente não dar espaço para o pecado, mas eu também acho que ela é esquecida pelo fato de que ela é difícil. Exige que a gente esteja em constante alerta. E também a questão da negligência, né, Uhum, porque ela pode ser muito sutil, mas a gente sabe o quão destrutivo é a negligência e como ela se completamente. disfarça, né, de muita coisa, Uhum, de descanso, de leveza, o autocuidado, a gente começa com tantas ideias, assim, mas que na verdade estão só distanciando a gente, né, do da palavra de Deus. Às vezes a gente fica procrastinando tanta coisa, e aí depois fica culpando que não tem tempo, né. Na uhum, verdade é uma a gente desiste de ler a Bíblia, é sempre assim: "Ah, hoje tá muito cheio, eu tenho muitas tarefas, essa semana tá tendo, não sei, um evento na minha igreja", pior uhum. ainda, porque aí o evento da a culpa é do evento da igreja que você não consegue ler a Bíblia. É, não pega bem. Mas eu acho que tudo volta para uma falta de você se confrontar e de falar: Uhum, "Eu preciso disso aqui, eu preciso", justamente, a gente uhum, olha tanto para o orar, para o ler, mas o vigiar, né, que é uhum, a união dos 2, mas também esse lugar de, igual ela falou mais cedo, de cuidado, diligência e exercício, né, uhum. eh, aí que tá o perigo. Exatamente, isso é interessante porque você falou, né, a questão de que às vezes a gente acaba tendo negligência sob o pretexto de autocuidado. E isso é uma coisa que, por exemplo, hoje em dia, as pessoas vão fazer desculpas como: "Ah não, eu só posso fazer algo se eu tiver com vontade, senão não vai ser real, logo".
eu vou estar fingindo, eu vou estar sendo falso, então se eu não estou a fim de ler a Bíblia agora, não vou ler, porque se eu ler vai ser falso. Isso é um raciocínio completamente errado e completamente pós-moderno, porque coloca o nosso eu, a nossa vontade, como a referência daquilo que a gente vai fazer ou não. E muitas coisas a gente faz não tendo a vontade, digamos assim, de fazer. Todas nós sabemos que existem coisas que a gente fala assim: "Puxa, hoje eu não tô com vontade de fazer alguma coisa, mas eu preciso fazer aquela coisa. Pessoas dependem de mim, eu tenho responsabilidades". E a gente colocar a leitura bíblica como uma prioridade, aumenta o nosso senso de responsabilidade para não deixar isso, digamos assim, essa bola cair, e porque acaba se tornando, quando a gente vai tendo essa negligência, e a gente percebe que tem essa negligência e a gente não faz nada, esse é um caminho muito perigoso que pode levar até mesmo à apostasia. Uhum. É muito sério isso daqui. Eu consigo pensar também, a gente conversou muito sobre isso no podcast anterior, se você ainda não ouviu, vale a pena. Volta Mas lá e é que tá bom, hein. e vai com certeza querer enviar para alguém. Mas sobre quando o entretenimento, né, começa Uhum. a cegar a gente, não só, por toda a influência por trás, né, que foi o tema principal do podcast anterior, mas também sobre, às vezes, a questão a gente literalmente não vê o tempo passando. Às É. vezes, é um sábado, eu vou só assistir, um filme rápido, e aí eu vou ler minha Bíblia. Quando você vê, você tá no terceiro filme da série. Uhum. É muito uma questão de disciplina, né. Uhum. E outro ponto também que vale trazer sobre essa questão da vigilância, eu acredito que entra amizades, Uhum. relacionamento, Sim. consumo digital, que volta nisso Uhum. das redes sociais também, né, e da própria Também, porque no livro do Vigilância tem um momentinho que ele coloca como se fosse os passos da apostasia, e ele coloca uma coisa que eu acho muito forte, que ele coloca assim, que um dos passos é quando a gente começa a ter mais relacionamento com pessoas ímpias, pessoas que vivem em pecado, do que com pessoas crentes. E isso é tão forte, porque se a gente não tiver vigilância em relação às amizades, a gente vai ver essas pessoas pecando, seja elas falando constantes palavrões, seja fofoca, seja pessoas literalmente celebrando o pecado. Se a gente tiver uma amizade com essas pessoas, a gente vai acabar simplesmente sucumbindo à questão de contemplar o pecado e muitas vezes de forma passiva, nunca falando contra aquilo dali. Então essa é uma questão importante da gente lidar, porque vem de uma forma muito sutil, e a gente deixou prometido no último episódio, e a gente vai fazer essa promessa de novo de ter o episódio sobre amizades, uhum. que vai ser muito bom, e esse é um tema que a gente precisa realmente lidar para a gente poder estar firme espiritualmente, porque existe uma diferença entre a gente estar descansado e a gente adormecer espiritualmente. Exatamente. A diferença é muito clara, mas pode ser muito confuso, né. A gente vê que o descansar no Senhor é uma ordenança. Uhum. Já o adormecer espiritualmente é um estado de apatia, de isolamento, É. leva a gente para direções completamente opostas. O descansar no Senhor leva a gente para reconhecer em humildade que Ele é todo-poderoso, que nós não somos nada diante dele, que nós podemos confiar nele, né, que a gente não precisa ter tudo todo o controle nas nossas mãos, que a gente nunca conseguiria. Uhum. Já o adormecer espiritualmente é a gente esquecer completamente, de virar o olho do Senhor, é olhar para nós mesmos, olhar para a situação e esquecer que a gente tem um Deus que é justamente todo-poderoso, que Uhum. guia a gente, sabe. E tem alguns versículos que deixam isso muito claro, eu botei os 3 aqui que eles estão muito meio que um guiando o outro, né, que Uhum. Efésios 5,14 fala: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará". A Isaías 40:29 vem e completa: "Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor". E aí vem por último Mateus 11:28 a 30 que diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve". Eu acredito que esses 3 versículos mostram meio que o passo a passo, né. A gente tem que Uhum. despertar, aquele que dorme tem que se levantar, que Cristo vai iluminar, e Ele vem e nos faz fortes. Deus é quem multiplica as nossas forças, mesmo aquele que não tem nenhuma, e Uhum. a gente quando coloca
né, todo o nosso cansaço, tudo o que tem ficado na nossa mente, tudo isso, né, diante do Senhor e toma o jugo de Cristo, a gente encontra leveza, a gente encontra esse lugar de adoração, né. Uhum. E isso é muito bonito, porque a gente estando confiantes no Senhor, descansando nele, a gente consegue estar alerta no sentido de que não é um adormecimento, mas é um estado de vigilância em que a gente confia no Senhor, na providência dele. Tem um versículo também que eu lembro que é o de João 6,37, que ele diz: "Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora". Então, nós estamos seguros na mão de Cristo, então a gente pode descansar nele e confiar nele. E por isso também que a gente pode falar assim: "Eu estou no melhor lugar, estou debaixo da providência de Deus, estou debaixo da soberania de Deus, logo eu posso logo eu quero continuar". Aqui. E isso é muito importante para a gente estar alerta em relação à nossa vida espiritual, não cair numa negligência, porque a negligência, ela é pecaminosa quando nós caímos nessa negligência, eh, de uma forma que a gente vai deixando levar, muitas vezes a gente percebe, muitas vezes pode ser que a gente demore um pouquinho para entender o que está acontecendo, mas ao avistar uma negligência ou quando alguém, às vezes, perceber isso em você e vier em amor falar com você sobre isso, é importante receber como um alerta do Senhor, porque existem esses chamados, mas quanto mais negligente, isso vai se tornando um endurecimento do coração. Isso é muito sério, porque não é só uma fase, Uhum. né. É aquilo, né, de ser um exercício. Uhum, O puritano John Flávio, essa citação está inclusive no livro da Vigilância, fala: "A maior dificuldade na conversão é conquistar o coração para Deus, e a maior dificuldade após a conversão é manter o coração com Deus". Que é uhum. justamente essa questão, né, da gente não é na segunda, na terça e na quarta eu consigo ser vigilante, mas aí mais para o final de semana fica complicado. Não, todo dia a gente precisa todo dia se afastar dessa negligência, se afastar de das distrações, né, tudo isso e da Uhum. gente se colocar sóbrios mesmo, igual o Provérbios estava falando, né, se colocar atentos, é o ler, o orar e manter a mente atenta, manter a mente no Senhor, né. Exatamente, isso é muito importante, que a gente continue sendo vigilante para manter o nosso coração em Deus, e daqui a pouco a gente volta. Tururu. Esse podcast vem em parceria com a Eden Plus, um aplicativo cristão com filmes, desenhos animados, cursos, audiobooks, estudos bíblicos, reality shows e muito mais. Você pode assistir filmes edificantes na sexta-noite, ouvir audiobooks enquanto lava a louça, fazer estudos bíblicos e cursos de vida cristã prática, aprender aconselhamento bíblico com reality show e muito mais. Assine a Eden Plus hoje e faça da sua tela uma bênção. De vigilância, né. Uhum. E isso é muito importante, porque a gente terminou agorinha falando sobre negligência, então se você percebeu que você caiu numa negligência, como que faz para voltar? Exatamente. A gente leu o Efésios 5:14 mais cedo, mas eu Uhum, queria dar destaque ainda nesse capítulo, né, que uhum, no 16 fala sobre remir o tempo, porque os dias são maus. Eu acredito que o primeiro passo, né, pra gente recuperar uma vida de vigilância é remir o tempo. É a uhum, gente dar uma pausa e olhar o que está sendo a minha prioridade, como que eu estou gastando meu tempo, porque a gente não pode dizer de forma alguma que não tem tempo. Eu uhum, sei que realidades são diferentes para cada um, mas a gente não pode querer passar a eternidade com Deus e dizer que não tem tempo para ele aqui, né. uhum. E isso é interessante, porque seja qual tipo de rotina for, a gente pode tentar arranjar de acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, ou se você tem pessoas que dependem de você, se você é uma mãe com crianças pequenas, talvez tentar ver com seu marido ou então alguém de confiança para conseguir, conversar, para ter esse momentinho para você conseguir ter com o Senhor, talvez 1 horinha, 30 minutinhos. Tudo isso é muito importante, então a gente observar formas de conseguir colocar isso na prática. Tem uma história que eu acho muito bonita, que é atribuído a Susannah Wesley, a mãe de John Wesley, que fala que ela tinha muitos filhos e para que ela pudesse ter o momento dela de oração, ela colocava um pano na cabeça e ela falava: "Sempre quando a mamãe estiver com esse pano, ninguém pode interromper". E ela fazia isso e
dava certo. Então, claro, isso vai ser diferente para cada pessoa, mas é bonito de ver como que a gente pode se esforçar de formas diferentes para ver o que encaixa na nossa rotina, para a gente conseguir priorizar a palavra de Deus e remir esse tempo. Não simplesmente deixar o tempo correr, mas a gente usar ele de uma forma redentiva para a glória de Deus, porque tempo é uma coisa que a gente não consegue de volta. Exato. Eu lembrei também do Hudson Taylor, né, Hum, que ele lá em missão na China, ele acordava, se não me engano era 2 da manhã, ficava até às 4, só uau. para ter esse tempo com o Uhum, Senhor, porque ele sabia justamente que a rotina dele era uma loucura e ele estava uhum. 100% imerso ali na missão, que é algo E era muito médico, né, então. e algo muito claro, né, de obediência ao Senhor, mas mesmo assim ele não falava: "Não, eu tô em missão, eu tô cumprindo porque eu preciso". Não, ele Uhum. acordava 2 horas da manhã, ficava 2 horas com o Senhor de madrugada, voltava a É. dormir e o Senhor, dava força pra ele, né, pra ele continuar na Uhum. missão. É verdade, o Senhor sempre dá força pra gente cumprir a vontade dele, então, a gente pode o seu corpo vai aguentar dormir 1 horinha mais tarde, acordar 1 horinha mais cedo, então, vamos se esforçando que vai ser uma bênção pra gente conseguir viver essa vida, vigilante para a glória de Deus, e isso é uma coisa muito importante pra gente. Muito. E mais cedo a gente falou sobre a questão, né, de como vigiar não é viver com medo, Uhum, e tem uma citação que é assim: "Vigiar não é viver com medo, é viver com foco". É amar a Cristo com os olhos bem abertos, né. uhum, Ajuda a gente a não viver nesse estado de tensão sempre. O propósito não só desse livro, mas do podcast, desse episódio, né, não é para que você fique aflita e agora tudo você vai ficar olhando e preocupada e será que, né, será que eu tô gastando tempo demais com isso? Será que eu não tô? Deixa o uhum. Espírito Santo, né, te dar o discernimento e guiar o seu coração, mas que seja a vigilância na sua vida seja gratidão, Sim. porque justamente, né, igual amar a Cristo com os olhos bem abertos, é Uhum, pra gente poder adorá-lo em plenitude o máximo que der, né, com uhum. mesmo com as rotinas cheias, acordando 2 horas da manhã se for preciso. Isso é verdade, porque isso é muito interessante pra gente não é que a gente vai ficar com o olho arregalado, tremendo de tudo que vier, mas a gente vai estar com nossos olhos tão fixos em Cristo que todas as outras coisas vão diminuir em comparação. Então, isso é importante, essa questão de viver com foco é muito, muito firme. Eu estava até ouvindo uma moça falando um dia desses sobre como ela instalou equipamento de segurança na casa dela, né. Hum, E aí ela estava falando que isso ligou ela completamente à questão da vigilância, porque ela falou que você não coloca o equipamento e dorme de um olho aberto. Tipo, uhum, você colocou o equipamento, então você tá confiando vai que funcionar. vai funcionar. Você não é pra você colocar e aí ficar aflito, porque e se o equipamento não funcionar? Não, se a gente tá sendo vigilante, a gente tá obedecendo, né, aos princípios que o Senhor nos deixou, a gente tem que confiar justamente que o Espírito Santo vai trabalhar em nós, através de nós, Uhum. e que a gente não precisa viver aflitos. Exato, a gente pode confiar no Senhor e a gente fazendo existem formas, né, por exemplo, fazer um diário espiritual que vai ajudar a gente a como se fosse manter, como que tá indo a nossa vida espiritual, fazer constantes autoexames pra gente diagnosticar como que tá a nossa vida espiritual, pra gente conseguir falar assim: "Não, eu estou passando tempo em oração, tô meditando na palavra de Deus, tô lendo a Bíblia", então levar isso sempre ao Senhor e buscar esse descanso nele. Sabe um filme que eu acho que dá pra gente entender muito bem sobre essa questão da vigilância? Hum, Peregrino. é verdade. Ele é muito bom mesmo, e que ele fala exatamente sobre isso, e o autor ele cita, né, o livro O Peregrino, mas tanto no livro quanto no filme dá pra perceber isso muito bem, e o filme tá disponível na Eden Plus, no aplicativo, então vale a pena você pegar pra assistir, que é muito legal de ver como que muitas pessoas, quando elas não se atentam para o caminho que elas devem andar, acabam se desviando. Por exemplo, o próprio cristão no início da sua caminhada não se atentou, não foi vigilante em relação aos conselhos que ele ouviu, e ele acabou indo para o monte da legalidade. Depois, eh, vai mostrando outras situações parecidas, mas dele sendo vigilante agora em relação aonde ele estava. Uma cena marcante que eu acho é quando o cristão e o fiel ainda estão caminhando pela cidade que é a Feira da Vaidade. E eles continuam com seus olhos fixos, e eles são
presos porque eles não compraram nada. Então, isso é interessante da gente ver como que a nossa vigilância atenta em Cristo muitas vezes vai incomodar o mundo, mas a gente vai estar sendo fiel a Cristo aonde Ele colocou a gente. Então, é muito importante a gente ver exemplos como do peregrino, que é muito edificante para a gente aplicar na nossa própria vida. E você falou dos 2 caminhando juntos, né, queria Uhum, trazer pra nossa vida, como que nós podemos ajudar, né, uma outra com é essa questão verdade. da vigilância. Uhum, O que eu consigo pensar muito claro é de anotar as tentações recorrentes, né, porque a uhum, gente conversou isso também no podcast anterior, sobre como a gente pode combater, né, as tentações com versículos. A palavra de Deus, ela supre tudo que a gente precisa, é tudo, verdade. absolutamente tudo. Se você for ler o livro, né, de Salmos, Provérbios, é tanta coisa, tanta riqueza que tem ali. Se você vai ver os passos de Jesus, é tanta coisa que a gente pode aprender, ele sendo tentado, né, a Uhum, gente precisa ter essa mesma postura de combater a tentação com a palavra de Deus, né. Então se você uhum, sabe: "Nossa, eu sou muito tentada nessa questão da vaidade", coloca no seu espelho os 3 versículos, né, uhum. que mais falam com você sobre isso, ou então sobre essa questão de remir o tempo, coloca perto do seu celular, porque vai estar sempre te ajudando a lembrar toda vez que você começar a pensar: "Eu poderia, mas não vou", Uhum. porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Uhum, isso é muito legal. E tem uma coisa que eu ouvi uma vez que isso me assim, ficou na minha cabeça, que era assim: para cada pecado que a gente luta, tem versículos na Bíblia para nos ajudar contra eles. Então, isso é importante da gente saber, tipo, não existe nenhum pecado tão diferente, tão peculiar, que não tenha nenhum versículo sequer na Bíblia que possa me ajudar com isso. Não, pelo contrário, vários versículos podem nos ajudar com diferentes tentações. Uma coisa que eu já fiz e eu achei muito legal foi pegar um caderninho, escrever qual era a tentação e depois colocar versículos para me ajudar, para eu memorizar, que falassem exatamente sobre aquilo. E isso é muito bom porque, um, a gente vai estar se alimentando com a palavra de Deus, a gente vai estar fazendo exatamente o que o Senhor Jesus fez quando ele foi tentado, que é responder com a palavra de Deus, mas também a gente vai estar sendo alimentadas na nossa mente em relação àquilo que glorifica a Deus. Então, tendo a nossa mente memorizando coisas que glorificam a Deus, a gente vai conseguir combater de uma forma que realmente vai glorificá-lo. Sim, e perguntar, né, para você mesma o que que tem roubado a sua sobriedade espiritual, né. Eu vi Uhum, uma frase muito bonita do Robert McCheyne, que inclusive tem um livro dele, que conta foi escrito por Andrew Bonner, que é um amigo dele, uhum, e é lindo, assim, é emocionante. E a frase fala assim: "Senhor, faça-me tão santo quanto um pecador perdoado pode ser feito". uhum. E nós não somos diferentes. É. Nós somos pecadoras perdoadas e o Senhor nos santifica, né. Uhum. Então, a gente pode e precisa ter essas práticas, né, do dia a dia, da oração, isso de botar os versículos para combater as tentações é a memorização, né. É. À medida que você vai lendo, 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 daqui a pouco você não precisa nem ler mais, você tá fora de Uhum. casa: "Não trouxe meu caderno", mas você lembra, você É. percebe que você Uhum. sabe, isso dá um gás no coração, né, Dá. de perceber: "Nossa, eu tô me aproximando do Senhor, olha como ele tá trabalhando em mim", e isso é vigilância. Uhum. E essa memorização ajuda tanto a gente lutando contra a nossa própria tentação, mas também às vezes, imagina que você memorizou um versículo quando você estava combatendo um pecado e você, pela graça de Deus, conseguiu vencer e hoje talvez não seja uma tentação sua. Mas aí você conversa com uma irmã que está lutando com isso, você tendo essa passagem memorizada, você pode ajudar ela a vencer essa tentação. Então, é uma coisa muito importante da gente também a gente fazer, né, perguntas para nós mesmos. E fazer esse diagnóstico espiritual de uma forma contínua, porque quando a gente faz esse autoexame, a gente está lidando com o diagnóstico. Muitas vezes a gente pode perceber que alguma coisa não está bem, mas aí chega um momento da gente não ter medo de lidar com a situação. Pensar assim: "Puxa, quantas vezes eu li a Bíblia essa semana? Quantas vezes eu passei tempo em oração?", mas tipo, oração mesmo, 30 minutos em oração, orando, seja uma lista de oração ou então orando os salmos. Esse é um ótimo assunto para a gente Uhum. conversar mais pra frente sobre como orar os salmos. É uma coisa que me abençoou muito e enriqueceu muito a minha vida de oração. Mas também a gente fazer perguntas como: "Eu tenho memorizado versículos? Eu tenho meditado na palavra de Deus?". Ter essas questões específicas vão ajudar a gente a manter
essas disciplinas espirituais, que vai ser a vigilância, essa habilidade de manter. E eu sei que eu tô falando muito, mas eu só quero falar mais uma coisinha, que é em relação à questão de constância. Porque muitas vezes você pode estar ouvindo isso daí, pode estar pensando: "Ah, mas eu não sou constante, eu não consigo ler a Bíblia, eu leio um dia sim, um dia não, eu leio uma semana sim, uma semana não". Mas o que que você faz? Pega a listinha. Primeiro, você vai analisar a sua rotina e você vai escolher o melhor horário para você. Depois que você tem esse horário, você vai escolher um lugar que você vai fazer o seu devocional. E aí depois você vai marcar no seu calendário, na sua lista de tarefas, para que todos os dias, nesse horário, nesse local, você esteja fazendo o seu devocional. E entenda, fazer devocional, ter momento com Deus, não é só mais uma coisa na nossa lista de tarefas. Mas quando a gente coloca na nossa lista de tarefas, a gente consegue manter a constância. Então, quando a gente coloca como uma tarefa, vai nos ajudar a manter a diligência de uma tarefa. Então, com o tempo, você vai até, se em algum dia você se perder, você vai falar assim: opa, tem alguma coisa faltando. Então, faz isso, de colocar, escolher o seu horário, escolher o local, e isso vai te ajudar muito a ter essa constância devocional. Fora a questão da confissão, né, também, eu acho. Uhum, é verdade. Porque você precisa ser vigilante na sua vida, mas caminhar junto de pessoas, né, que estão com o mesmo coração que você, a mesma fé, que amam o Senhor como você, elas podem perceber também esse momento em que você, né, às vezes não tá percebendo algo, não tá Uhum, sendo muito vigilante, e você também perceber das suas amigas e em amor, igual a Beca falou, poder falar pra ela com carinho: "Olha, percebi, que você acha da gente estudar um livro juntos da Bíblia? Você pode escolher", uhum, né, de você propor tanto para ajudar uma amiga, quanto você, em humildade, se colocar para pedir ajuda e para caminhar junto, né, porque uhum, naturalmente caminhando junto a gente percebe, eh, quando uma pessoa tá bem, quando ela não tá, e também essa questão do estado do coração e da alma mesmo, da fé, né. uhum, E a gente não pode esquecer que toda essa questão da vigilância tá completamente conectada àquilo da negligência, né, que a gente falou, uhum. porque se essa é uma das disciplinas mais esquecidas, é porque tem muitas pessoas adormecidas, e se tem muitas pessoas adormecidas, é porque a palavra de Deus e o relacionamento com Deus está sendo negligenciado. Isso é muito verdadeiro. E por isso que a gente precisa estar sempre vigilante, permanecendo firme na fé, como o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios 16:13. Então que a gente esteja firmes nisso daqui, e para que a gente possa, se você percebeu na sua vida que você não está sendo vigilante, busca analisar, busca conversar com pessoas que tenham uma vida de piedade, que tenham uma vida com Deus, para que você possa ver com elas assim: "Olha, eu acho que eu preciso de ajuda nesse aspecto, você pode me ajudar?". A Ana estava falando exatamente sobre isso agorinha. Então, lembra disso daqui, peça ajuda a irmãos fortes em Cristo, irmãos maduros, e também esteja disposta a ser alguém que vai estar ajudando outras pessoas nessa caminhada. E inclusive também indico mais uma vez para você fazer um estudo sobre esse livro, né, convidar Uhum, suas melhores amigas, leva esse livro para sua igreja local, propõe um clube, né, do livro, uhum, vai ser com certeza muito edificante. Vocês vão poder crescer juntos e um ao outro, né, uma à outra, ligadas justamente, cientes de que hoje, lendo esse livro, nós estamos sendo convidados a vigiar. é Como que isso se verdade. aplica à minha vida? Porque aqui nós conseguimos conversar sobre o princípio, né, sobre, Uhum. a ideia da vigilância, explicar, mas você conhece a sua vida, você precisa reconhecer como que isso deve ser aplicado, né, na sua realidade. Isso é muito verdadeiro. Então, é muito importante a gente sempre estar lembrando sobre isso e a gente conseguir colocar em prática. E a gente fica muito feliz que você veio para mais um episódio com a gente no podcast Somos Transformadas. E nunca se esqueça, é pela palavra de Deus que somos Somos transformadas. transformadas.